Olá, bem-vindos ao programa e desde já quero agradecer a todos aqueles que me acompanham e através da Oi TV e das redes sociais, e espero que esta palavra possa alcançar as vossas vidas e ela possa produzir muito fruto. Jesus prometeu-nos viver uma vida plena e é isso que nós desejamos, é isso que Ele deseja também, e então temos que nos alinhar em conformidade com a Sua palavra. Eu creio que a palavra de Deus é poderosa, ela criou os mundos, e se nós a declaramos e a confessamos com a nossa boca, nos pomos de acordo com ela e a decretamos a cada dia das nossas vidas, ela fará aquilo para que Deus a enviou. Eu creio que a palavra de Deus produz em nós aquilo para que Deus a enviou. E aqui em 1 de João, capítulo 5, diz: porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então todo aquele que nasceu de Deus, todo aquele que crê em Jesus e crê que Jesus Cristo é o Senhor e é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você nasceu de Deus, nasceu do poder do Espírito Santo, então naturalmente você vence o mundo. Deus nos preparou, Deus nos criou de uma forma poderosa, nós somos uma nova criatura, uma nova criação, e então eu creio que tudo o que Deus preparou para nós podemos alcançar pela fé. E aqui diz: porque tudo o que é nascido de Deus, todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em Jesus, a nossa fé na palavra de Deus. Quando nós declaramos a palavra de Deus, é pela fé que acreditamos que a palavra de Deus está a operar em nossas vidas. Podemos ainda não sentir nada nos nossos sentidos físicos, ou podemos não ter as nossas emoções ou sentimentos, ou seja o que for, mas se nós crermos realmente na palavra de Deus, então pela fé nós vencemos o mundo, vencemos a adversidade, vencemos as coisas que estão neste mundo. E nascemos de Deus, e porque nascemos dele temos esse poder e essa graça que Ele nos dá a cada dia para vencer todas as circunstâncias pela fé. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui está a nossa fé, aqui está, aqui está a nossa força, aqui está a nossa vitória, que é Cristo em nós. E porque o apóstolo Paulo dizia que já não vivia mais eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Ou seja, esta vida que vivemos agora aqui, vivemos pela fé. Pela fé em quem? No Filho de Deus. Esta vida que vivemos na carne, nós podemos vencer todas as coisas através da fé. As coisas que vivemos aqui, em cada área da nossa vida aqui, nós podemos viver e vencer pela fé em Jesus, pela fé no Filho de Deus, o qual me amou, disse Paulo, e se entregou a si mesmo por mim. Então, o apóstolo Paulo vivia nesta fé, na fé em Jesus, na fé de Cristo, que Ele mesmo, Jesus, se entregou por cada um de nós. Portanto, isso demonstra o amor que Ele tem por nós. Então, nós fomos destinados a viver uma vida vitoriosa, não a viver uma vida de derrota. Até a palavra de Deus diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. E o apóstolo Paulo também disse aos Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Jesus Cristo que me fortalece. Então Cristo nos fortalece, fortalece a nossa fé e nos dá força e nos dá vigor, e quando parece que não temos mais vigor, sim, se olharmos para Ele, seremos restaurados, porque olhar para Jesus traz vida e saúde. Olhar para Ele. Então, também vemos que às vezes temos adversidades nesta vida, e o apóstolo Paulo também diz aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Isto está em Efésios, capítulo 6 e verso 12, diz porque não temos que lutar contra a carne, mas no verso anterior diz que fortalecei-vos no Senhor,
primeiramente, cada um de nós deve fortalecer-se nele, fortalecer-se através da meditação da Palavra de Deus, da declaração da Palavra de Deus, confessar a Palavra de Deus. Quanto mais confessa a Palavra de Deus, mais real será essa palavra na sua vida. E quando a falar, cheia do poder de Deus, ela vai transformar qualquer situação. Então é necessário nós meditarmos nela, confessarmos a Palavra de Deus. E diz, porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue. Então há uma luta. Na verdade, há uma luta espiritual. Nós estamos isentos, temos um inimigo. Só que o apóstolo Paulo está a dizer é que o nosso inimigo não é de carne e osso, é espírito. Não se vê, mas vemos os efeitos dele. Não são pessoas humanas. É verdade que o inimigo usa pessoas, claro que usa, mas ele é que as influencia, ele está por detrás delas. E não adianta nada estarmos a lutar contra as pessoas, quando ele é que está por trás de tudo aquilo. Nós temos que primeiro saber quem é o nosso inimigo. E o nosso inimigo é o diabo. Por isso a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados. É uma classe de poderes demoníacos, contra as potestades, é outro, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Diz, contra as hostes espirituais da maldade. Sim, o diabo usa toda a forma de astúcia e de maldade. E ele vai procurar roubar o que Jesus já nos entregou. Eu vou dizer-lhe que é mais fácil perder algo que Deus nos deu do que, às vezes, vamos tempo para receber. E se nós demos lugar ao inimigo, ele vem e rouba num instante. E tanto esforço, às vezes, não é? E depois para perder tudo num instante. Então isso quer dizer o quê? Que nós devemos estar sempre alerta. Porque a Bíblia diz para nós sermos sóbrios e para nós vigiarmos. Porque o nosso adversário, então o nosso adversário não são pessoas, até nem são situações, é o diabo. O diabo realmente ele usa estratégias para vir contra nós. Mas nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a Igreja de Cristo. Então o apóstolo Paulo também diz para nós vestirmos a armadura de Deus. Deus tem uma armadura para cada cristão. E com essa armadura, quando o inimigo vê essa armadura vestida em nós, ele é derrotado. Ele não pode destruir-nos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, em Efésios capítulo 6, 13, diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, devemos vestir a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Há um dia mau, o diabo sempre vem, mas nós devemos ter vestida a armadura de Deus e depois de ter feito tudo o que só sabemos fazer e que Deus nos dá, então vamos ficar firmes nas promessas de Deus, firmes em Jesus e firmes na sua palavra. Então nós vemos que há peças da armadura que nós devemos colocar nas nossas vidas, devemos ter nas nossas vidas, porque temos um inimigo que ele vai procurar derrubar-nos, mas eu quero dar as boas notícias, que Cristo Jesus é maior que qualquer demónio, qualquer adversidade. Se nós tivermos a nossa fé nele, nós seremos vencedores. E no verso seguinte, no verso 14, diz, estai pois firmes, tende cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Temos que nos cingir, ter a palavra de Deus bem apertada em nós. A verdade, Jesus é a verdade e a sua palavra é a verdade. E também Jesus disse, conhecereis a verdade. É preciso conhecermos a verdade. E a verdade é esta palavra que está aqui, a verdade é Cristo. E nós temos o Espírito Santo para nos revelar a verdade aos nossos corações. Precisamos estar mais e mais em comunhão com esta palavra e com Jesus Cristo, a fim de que a verdade nos seja revelada a cada dia e ela faça parte do nosso viver. E diz, cingi os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Nós temos que ter uma couraça que protege o nosso peito, protege a nossa vida. Porque o inimigo, ele vem procurar pôr dúvidas, condenação, acusação, mas Cristo é a nossa justiça.
A palavra justiça também indica vivermos uma vida de retidão. Evidentemente, se Cristo é a nossa justiça e se nós somos a justiça de Deus, então nós vamos viver uma vida que agrada a Deus, que é centrada na pessoa de Cristo. Ele é a nossa justiça, mas verdadeiramente o que nos torna numa posição de retidão diante de Deus é a justiça de Cristo, é o que Ele fez por nós. Ele se tornou a nossa justiça, Ele é a nossa justiça. Nele nós fomos feitos justos. Então, essa é uma couraça contra o inimigo, quando ele vem com as suas estratagemas para nos mentir, porque o diabo é o pai da mentira, ele sempre vem trazer mentiras à nossa vida, ele sempre vem acusar, ele sempre vem a dizer coisas que não estão em conformidade com aquilo que Deus diz acerca de nós. Então, temos que estar firmes na verdade e temos que ter essa couraça da justiça pela fé. E no verso seguinte diz para nós termos calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho que nós anunciamos é o Evangelho da Paz. É as boas notícias da paz. Deus é paz. Portanto, o inimigo, vamos ver, a nossa luta não é contra carne e sangue. É o inimigo, a obra dele é guerra, é conflito, é contenda. A obra dele é matar, roubar, destruir, ou roubar, matar e destruir. Essa é a obra dele. Sempre onde houver conflito, confusão, mentira e tudo isso, e invejas, ciúmes, sanções, isso é a obra dele, não é a obra de Deus. Mas nós que somos filhos de Deus, nós temos de ter calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Temos de estar preparados para anunciar o Evangelho da Paz, porque o Evangelho traz paz. O Evangelho é um Evangelho de paz, de boas notícias, onde há reconciliação, onde há perdão, onde existe o amor de Deus, onde Cristo, nosso Salvador, pagou por nós, nos deu vida e nele nós estamos redimidos, nele há abundante graça e redenção. Este é o Evangelho da Paz, de que Ele cura os quebrantados de coração, que Ele liberta os oprimidos, que Ele abre os olhos aos cegos, que Ele solta os encarcerados e Ele nos dá a vida eterna. E todo aquele que crê em Jesus passou da morte para a vida. Em Cristo nós temos vida, não só esta vida, a qual Deus também nos protege, mas também a vida eterna. Isso é maravilhoso e poderoso, não é, irmãos? Vamos ver o versículo seguinte. E diz, tomando sobretudo o escudo da fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Porque o justo viverá da fé. E nós sabemos que nós não podemos agradar a Deus se não for pela fé. A Bíblia é clara quando diz que é impossível agradar a Deus. E se nós não pudermos agradar-lhe, não podemos obter as bênçãos e as promessas dele. Mas, veja só, Deus diz, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. E nós sabemos que quando nós aceitamos a Cristo pela fé, diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Não foi a nossa salvação, não é o mérito nosso, não é o mérito de ninguém. É uma oferta, é uma dávida que nos é oferecida pelo Pai, através do seu Filho Jesus, que pagou naquela cruz e diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Não foi? Foi mediante a fé. Essa fé veio ao nosso coração quando nós ouvimos a pregação do Evangelho. Diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e a pregação do Evangelho. Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, a fé chegou ao nosso coração. Foi por isso que Jesus diz em Apocalipse, eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir o seu coração, entrarei nele e farei nele morada. Não é uma bênção de Deus? Queridos irmãos, vamos proteger-nos. E depois diz, tomando o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isto aqui é muito importante porque o inimigo é um mentiroso e ele provoca situações à nossa volta para nós desanimarmos, até para nós perdermos a nossa fé. E ele injeta pensamentos negativos
e outros tipos de pensamentos. E se nós não nos apercebermos de onde é a fonte desses pensamentos, qual é a fonte desses pensamentos, vamos pensar que esses pensamentos que chegaram à nossa mente, que fomos nós próprios, somos nós mesmos a pensar, mas a fonte deles não é, muitas vezes, a fonte desses pensamentos negativos, destrutivos e até, digamos, até impuros e outras coisas. A fonte deles, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, a fonte, reconheça qual é a fonte, de onde eles vêm. Então a palavra de Deus diz que sobretudo, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Um dardo inflamado significa que ele vem em chamas. E se ele penetrar na nossa vida, na nossa mente, ele vai criar um tumulto. Então, vai incendiar a nossa mente com coisas, inflamá-la com coisas más, com coisas perversas, com incredulidade, com dúvidas, com medo. Tudo o que o inimigo sabe semear, o mal. Mas olhe, a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, não são humanas, mas são poderosas. Nós não temos armas carnais, mas temos armas poderosas em Deus para demolir, destruir as fortalezas. Então todo o pensamento que vem à sua vida negativo, se você me está a ouvir agora, chegaram à sua vida pensamentos negativos, pensamentos de derrota, pensamentos de medo, de impossibilidade, eu quero dizer-lhe, derrube-os agora mesmo, pela fé declara agora mesmo, em o nome de Jesus, todo o pensamento que se levantou contra o conhecimento de Deus em minha vida, eu ordeno que seja derrubado agora na autoridade do nome de Jesus. E leva a minha mente cativa em obediência a Jesus Cristo. Declare isso para a sua vida e até declare isso para a sua família. Fale essa palavra, declare que se você vê que alguém está perturbado, tem pensamentos negativos e tem um falar tão negativo, se você puder instruir essa pessoa, ótimo. Se ela não quiser ouvir, você, pela fé, porque o justo viverá da fé, declara em nome de Jesus, eu declaro que esses pensamentos que o inimigo está a trazer a este meu familiar, ou a este meu vizinho, ou seja, este meu irmão, agora no nome de Jesus, ordeno que esses pensamentos, essas fortalezas sejam derrubadas, destruídas, demolidas pela fé no nome de Jesus. Cancele todo o pensamento negativo pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus purifica a nossa consciência para das obras mortas, para que sirvamos ao Deus vivo. Amém? Então, vamos apagar todo o dardo inflamado maligno, porque a sua luta, a minha luta, não é contra pessoas. Por isso, neste dia, declara em nome de Jesus toda a influência das trevas, toda a influência do mal, que de alguma forma chegou à sua vida, à sua casa, agora mesmo declara que os seus familiares, a sua própria vida, ela é liberta pela fé no nome de Jesus de toda essa influência. Eu quero dizer-lhe que o inimigo, ele procura, a sua obra é sempre a mesma, mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E as obras dele são manifestas através da enfermidade, pobreza, dor, guerras, contendas, quebra de relacionamentos. Pode ser que você que me está a ver, o seu coração até esteja triste, porque ouviu palavras que realmente você diz, como é possível ouvir o que estou a ouvir? Mas eu vou dizer-lhe, não atente para isso. Perdoe a essa pessoa, porque provavelmente ela está sendo influenciada pelo inimigo. E toma autoridade. Jesus Cristo nos deu a autoridade. Use a autoridade e exerça a autoridade que Cristo lhe deu. Expulse todo espírito imundo, todo espírito maligno, todo espírito que vem à sua vida, que vem à sua casa, à sua família. Em nome de Jesus, expulse-o da sua casa. Agora mesmo, tomamos autoridade. Diga, eu tomo autoridade contra todo o poder do inimigo, contra as forças do mal, tudo aquilo que vem contra a minha vida, contra a minha casa, eu expulso agora em nome de Jesus. E pela fé, invoco o sangue de Cristo sobre a sua casa. Deus é protetor. Eu amo o Salmo 91, porque tenho visto a mão de Deus, como Ele me protege.
E quando nós oramos pela fé e cremos pela fé, declaramos a palavra de Deus pela fé e acreditamos que o Senhor nos livra das armadilhas, que o inimigo, dos laços que Ele procura colocar na nossa vida, quando nós temos comunhão com Deus, Ele nos livra. E também livra a sua casa e livra a sua família. Lembre-se de que o apóstolo Paulo disse ao carcereiro: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Mantenha a sua fé, nunca desfaleça. E se vê que começa a desfalecer, pela fé levante-se mais uma vez e declare: os meus filhos, os meus irmãos serão salvos, a minha família será salva, porque esta é a promessa de Deus. Eu estou a orar pela minha família e os meus olhos hão de contemplar a glória de Deus e a graça divina e o poder da redenção a cada uma delas. Fale fé, fale a palavra de Deus, não fale o problema. Fale a solução, e a solução é Cristo, é a palavra de Deus. E você vai ver o poder da redenção trabalhar em seu favor. E eu oro neste dia pela sua vida. Querido Pai, eu oro por cada um que me está a ver agora, para que Tu lhe dês a vitória, porque a Tua promessa é: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez de novo. A Tua palavra diz: quem crer em Ti, vence o mundo pela fé, vence a adversidade, vence o mal pela fé. E por isso, no nome de Jesus, eu oro para que eles sejam mais que vencedores, e qualquer pensamento negativo, qualquer pensamento que o inimigo colocou na sua mente, que não está de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade nas suas vidas, eu oro em nome de Jesus para que eles sejam completamente libertos agora, e essa pressão que esteja sobre eles seja removida agora em nome de Jesus. E se houver uma mãe que esteja preocupada com os seus filhos, talvez uma mãe, que eu sinto agora, está preocupada com o seu filho, eu quero dizer-lhe: mantém tua fé, mantenha a sua fé, porque a glória de Deus já vem. Creia que o poder de Deus, a graça divina está a alcançá-lo. Não importa o que esteja a acontecer agora, Deus é maior que todos os problemas, é maior que todas as circunstâncias, e assim num instante Ele pode transformar essa vida. Continue crendo que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário em seu favor, e o sangue de Cristo, a voz do sangue de Jesus, fala a favor do seu familiar, do seu filho, e pela fé creia que as cadeias, as ataduras estão sendo rompidas, porque você está a orar. E pela sua intercessão diante de Deus, a graça e o amor de Deus serão estendidos à vida do seu filho, e ele vai ver a glória de Deus e o poder de Deus. Assim, creia totalmente, creia em Jesus, creia na sua palavra, e a sua vida nunca mais será a mesma. Mantenha a sua fé firme, porque o justo viverá da fé. Assim, neste dia me despeço de cada um de vocês. Tenha um dia abençoado, mantenha a sua fé e cubra-se com o sangue de Jesus. E lembre-se, não são os seus colegas de trabalho, não são os seus familiares, não são os seus vizinhos, não, que são os seus inimigos. O seu inimigo verdadeiramente é o diabo. Então é contra ele que nós temos que lutar, e Jesus nos deu as armas para derrotá-lo. Temos o sangue de Cristo, temos a palavra de Deus. Portanto, toma a autoridade, exerça a autoridade que Ele lhe deu e sairá, com certeza, mais que vencedor. Deus abençoe a sua vida. Há poder nas nossas palavras. As palavras são sementes que podem produzir vida ou morte. Por isso, não fale enfermidade, nem pobreza, nem problema. Fale saúde, prosperidade. Fale a solução. Através do novo livro da pastora Jena Ferreira, vai poder aprender a orar segundo a Bíblia, decretando a cada dia algo poderoso que transformará a sua vida. Fale as promessas de Deus. Declare-as para a sua vida e para a sua família. Como filhos de Deus, andamos por fé e não por vista. A palavra que transforma vidas vai ajudá-lo a falar acima das circunstâncias contrárias que, por vezes, parecem montanhas que não podemos mover. Mas se terminamos a elevar-nos acima das circunstâncias e olhar para Jesus, falar a sua palavra e as suas promessas, podemos experimentar o poder milagroso do nosso Deus. A palavra que transforma vidas
Adquira hoje através de www.tuiu.pt. Não perca esta oportunidade.